Hoje eu vou te mostrar toda a minha evolução de salário de R$2.000 para $7.000 por mês em 4 anos de carreira, tá? Vou te mostrar tudo. Como que eu peguei minha primeira vaga, como que foi esse processo, como que eu fiz para conseguir fazer toda essa evolução, todo o seu roadmap e para você, principalmente, conseguir replicar também. Minha jornada ela começa no mercado em 2020, onde eu entrei numa empresa chamada Taki App, era uma startup. Eu entrei ganhando R$2.000 e aí 6 meses depois eu fui para a Wine. E por que a startup é o melhor dos caminhos para você que está querendo iniciar? Uma startup é uma empresa que geralmente ela começa de fundo de quintal. Ela começa sem muito planejamento. Então a entrevista dela é muito básica, a entrevista dela é muito rápida, a entrevista dela é muito mais tranquila do que numa empresa grande, como um iFood, como um Banco do Brasil. Então quando você for iniciar, não mira tão alto ainda. Mira numa startup, mira em empresas pequenas, dá uma olhada em empresas que tenham poucos desenvolvedores, poucos funcionários e que tenham vagas abertas. E aí você vai conseguir ali, cara, integrar a empresa rápido, fazer teu nome e conseguir pular. Isso me fez, por exemplo, sair da Taki, que eu peguei essa vaga ali em janeiro de 2020, para em junho já ser promovido para pleno e entrar numa empresa que foi a Wine. No dia que eu recebi a minha promoção, eu recebi o convite para ir trabalhar na Wine, que é um dos maiores e-commerce da América Latina. E por que eu consegui sair de júnior para pleno em 6 meses? Sair de um salário de R$2.000 para no mesmo ano ir para R$3.500, quase dobrar o meu salário em menos de um ano, em 6 meses ali. Muita gente fala que é antiético fazer essa evolução, que você não tem experiência suficiente, mas aí que tá. Eu não tinha experiência de mercado, mas eu precisava fazer esse tipo de experiência. E como que você faz experiência quando você não tem? Exatamente fazendo projetos pessoais. Então, antes de entrar na Taki, uma das cartas-chefes que eu fiz para conseguir mostrar que eu tinha experiência e que eu ia poder agregar, que eu valia R$2.000 para a empresa me pagar, foi mostrar o meu portfólio no GitHub. E quando eu fui para a Wine, eu fiz a mesma coisa. Na Wine, por exemplo, tinha mais de 70 projetos de portfólio pessoal no GitHub já construídos. Então, quando eu entrei lá, eles falaram, opa, esse menino, ele tem uma parada aí, ele tem uma coisa que ele pode entregar pra gente mais do que a gente tá pagando ele, vamos, cara, oferecer pra ele R$3.500. Pra mim, eu tava na nuvem. Pra mim, eu falei, cara, se eles me mandarem codar com os pés de cabeça para baixo, eu vou fazer, cara. Pra mim era muito dinheiro, R$3.500. E aí eu fiquei nessa oportunidade 1 ano e meio, de 2020 até 2021. E em 2021 eu peguei a minha primeira vaga internacional. De novo, batendo sempre na tecla dos projetos pessoais. Então sempre que eu ia, isso é uma dica para você, tá? Sempre que eu ia para uma entrevista, tanto nacional quanto internacional, eu mostrava para o recrutador e para a empresa como que eu ia agregar valor para aquela empresa. Se eles precisavam de alguém para solucionar um problema específico, como que eu tinha experiência naquele projeto? Como que eu tinha experiência naquele problema? Como que eu tinha experiência em projetos que agregavam em cima daquele problema, que resolviam aquele problema, para mostrar para a empresa que eu poderia somar no time. Sempre que eu fazia isso, eu puxava projetos pessoais, eu puxava mão na massa, eu puxava como eu tinha experiência com problemas relacionados a eles e aí eu conseguia agregar valor. Então, como júnior, eu passei na frente de muito sênior, passei na frente de muito pleno, com muito mais anos de experiência. Eu só com 1 ano, de 2020 para 2021, eu assinei meu contrato de $25 a hora, que dava ali entre R$3.500 e $4.200 já em 2 anos de carreira. Foi um salto grande, mas é uma visão para você. Você tem que ter mão na massa, não esquece disso. Você tem que construir portfólio, você tem que cuidar do teu currículo, você tem que cuidar do LinkedIn. E isso, cara, modéstia à parte, a gente dá tudo aqui no canal de graça, tá? Pra você. É só maratonar os vídeos, você vai conseguir muito material aí. Show de bola? Então, cara, quando eu assinei esse primeiro contrato, treinando inglês, estava fazendo aula de conversação grátis, eu não tinha grana para fazer aula de conversação paga, eu não tinha grana para pagar ninguém para, cara, tá ali olhando meu LinkedIn ou fazendo qualquer coisa. Esse tipo de dica que eu dou aqui, por exemplo, é uma coisa que eu queria muito quando eu comecei, aplicando todas as técnicas que eu falo aqui no canal, eu consegui passar na minha primeira vaga internacional. E aí, cara, 2021, eu tava trabalhando para fora, tava show, fiquei nessa empresa até 2023, até tomar um layoff. Acabei desvirtuando, achei que quando você passa numa empresa gringa, você vê que o choque de cultura é muito diferente. Você vê que você não precisa se matar de trabalhar fim de semana, feriado, como muitas vezes eu fazia quando eu trabalhava aqui pro Brasil. Mas eu falei, cara, eu vou desacelerar e acabei desacelerando demais. Quando eu tomei a demissão, eu fui buscar um feedback
principalmente dos meus amigos de time, do quanto que eles estavam produzindo versus o quanto que eu estava produzindo, e a galera estava entregando ali 3, 4, 5 tickets por semana, e eu estava entregando 1 por semana. Então o feedback que eu tomei foi, não é nada com você, você faz um trabalho ótimo, é financeiro da empresa. Mas o feedback que eu puxei para mim foi, eu não estava produzindo o suficiente, a empresa não quis me falar. E muitas vezes a empresa não vai te falar o real porquê. E não é responsabilidade dela, é responsabilidade sua saber qual que é a média, qual que é o esperado de você e entregar aquilo que é esperado. Então faltou da minha parte também buscar esse feedback. Bom, fui demitido, bola para cima, vambora, vamos para outro trampo. E aí, 2 semanas depois, eu consegui pegar o trampo lá da Quorum. Como tão rápido? Como que eu peguei outra vaga? Cara, eu fiquei 1 semana tirando umas férias ali, férias de 1 semana, descansando a cabeça, fui pro LinkedIn, apliquei tudo que eu falo aqui no canal, tudo que eu passo, dando a mentoria pros alunos. Cara, outra semana já estava fazendo entrevista e consegui passar na Quorum. A Quorum é uma empresa, e aí é legal falar isso porque tem 2 tipos de empresa. Uma é Shift e outra é Quorum, modelos de contratos totalmente diferentes. Na Shift, que eu passei nessa primeira empresa, ganhando $25 a hora, eu trabalhava para uma outsourcing. E essa outsourcing, quem me pagava era uma terceirizada e eu atuava em um cliente deles. Então, existe esse modelo de emprego e tá tudo bem. Quando eu passei na Quorum, eu passei recebendo mais ou menos a mesma coisa. Quando chegava aqui no Brasil, eram dólares canadenses, tá? Quando chegava aqui no Brasil, dava mais ou menos 15 a 17 mil reais. E quando eu recebi a proposta da Quorum, era uma empresa CLT. Então muitas empresas lá de fora também têm base aqui no Brasil, têm acordo com o governo brasileiro, e aí esse acordo eles possibilitam empregar você CLT e não total PJ como é a maioria lá fora. Então para quem gosta do 13º, da segurança, do FGTS, cara, você tem essa possibilidade de muita empresa também ter essa opção de te contratar CLT, apesar de não ser a maioria, tá? Ser só algumas empresas. E aí eu ia receber ali mais ou menos 15 mil, 16 mil reais ali, contando os plano de saúde, que era ótimo, plano odontológico, vale, cara, todos os direitos ali. E aí no final das contas sobrava na minha mão mais ou menos uns 9 mil reais líquido de dinheiro, 8 a 9 mil. E aí, tirando todos os impostos, 27% em cima do salário bruto, parará, fora todos os outros planos. Então, no final, compensava, porque no PJ, quando eu pagava todas as contas, sobrava mais ou menos isso também, quando eu trabalhava na Shift. Então, ficava elas por elas. Bom, fiquei aí na Quorum 1 ano a mais, de 2023 até 2024, até passar no processo seletivo da Medley, onde eu era alocado também de novo por uma outsourcing e aí atuava dentro da Medley. E aí essa outsourcing, eu assinei um contrato de $45 a hora, que dava ali no final do mês aproximadamente 6.800, 7.500, 7.800 ali dólares no final do mês, tá? Dólares canadenses. Então, convertendo para cá, fica ali por volta dos seus 30 mil, 28, 29, 31 mil reais ali, dependendo do quanto o dólar tá batendo no dia e dependendo de quantas horas úteis você trabalhou no dia. Como eu recebia por hora, eu acabava trabalhando, recebia, não trabalhava, não recebia. E aí, cara, isso, de novo, sei que muita gente tem dúvidas sobre isso, mas vai de contrato a contrato. Quando você vai assinar um contrato, você pode pedir para colocarem um valor fixo, tá? Tem empresas que colocam, tem empresas que te pagam por hora. Tem empresas que te dão férias remuneradas, tem empresas que não te dão, como era o meu caso, tá? Tirava férias, não recebi. Tem empresas que dão aviso prévio, tem empresas que não dão. Nessa empresa eu também recebi aviso prévio. Então, cara, tudo fica a par do contrato. A única coisa que você tem que se atentar é, independente se for um salto muito rápido, independente se para algumas pessoas conseguiram mais rápido ou não, isso aqui não é uma competição. Para você conseguir chegar lá fora, para você conseguir evoluir, para você conseguir dar um salto na tua carreira, você tem que ter mão na massa, isso é indiscutível. Ninguém vai te empregar achando que você pode fazer. Não, todo mundo quer uma ideia, um gosto do que você pode entregar para ir te contratar e ver você na realidade. Você não vai num restaurante pedir um prato que você não vê a foto, não sabe o que tem dentro. Você não vai comprar um carro que você não sabe o que é, não estudou o carro, não viu. Independente do quão caro seja, um funcionário também é um investimento para a empresa, não é uma coisa barata, não é de graça. Então eles precisam de provas que você consegue entregar. E essa prova, para mim, é indiscutível o seu portfólio. O seu GitHub, o seu Bitbucket, o seu GitLab, seja lá onde você hospede, mas claro que é melhor no GitHub. Mas você mostrar esses projetos dentro do LinkedIn também, tá?
vídeos, fotos, mostrar o que você está estudando, o que você está fazendo. Isso para mim foi o meu 80/20 e isso para mim foi o que me levou em 4 anos sair de 2020 tá ganhando R$2.000 para 2024 tá assinando um contrato ali de $45 a hora ou $7.000 ali por mês numa média. Espero que esse vídeo aqui ele tenha agregado para você. Se agregou, curte, comenta aqui, compartilhe esse vídeo com alguém que você quer ver evoluir, que você realmente quer ver, cara, chegando lá fora com você. E claro, se você quer um roadmap especializado para você e quer saber como que eu faço, não só para mim, mas para levar os meus alunos lá para fora também, eu fiz um roadmap te mostrando todo o passo a passo do que você tem que construir, como que você tem que construir aqui embaixo, tá? Então tá no primeiro link. Você vai fazer o seu cadastro gratuito, você vai ter o roadmap e se você quiser, você entra aqui dentro da mentoria da operação, que é o melhor lugar ali para que você consiga pegar a sua vaga. A gente tem uma taxa de aprovação de 3 a 4 meses na média para levar um novo aluno até a vaga gringa. Fechou? Cara, espero que você tenha curtido. Faz um comentário aqui para levar o vídeo mais para longe. Tamo junto, valeu, falou e até o próximo vídeo.